Dá imagens do pastor aí, por favor, na tela. Já está aqui, ó. Esse é o pastor. Esse é o Vanderlei de Oliveira, que conta uma história, uma balela, contou uma balela de que incorporava anjos para abusar de fiéis da igreja lá em Anápolis. Imagina esse homem incorporando anjos. Tem novidade no caso do pastor que dizia incorporar anjos para abusar de fiéis. Por causa da demora em marcar o julgamento, agora ele vai responder em liberdade. Quer mais, telespectador? Quer mais? Então vamos direto com o Pasqueiro que vai explicar pra gente. Demônios, né? Eles não são demônios. É um querubim e um arcanjo. Querubim e um arcanjo. Eles são que me ensinaram a botar todos os meus. Tem até um livro que fala sobre tudo isso, que foi o... Sairá daqui a pouco a sentença para os 3 envolvidos em canibalismo e rituais macabros em Pernambuco. Os acusados confessaram. Você sabia que o inimigo da sua alma, aquele que deseja te condenar por toda a eternidade, ele se disfarça até mesmo de um anjo de Deus para conseguir esse objetivo? Sim, o diabo não aparece como o diabo, o mal não aparece com essa cara maligna para que você tenha repulsa dele, não. Ele aparece para você como um anjo de luz. Isso é uma tática usada por ele para te conquistar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso. Nessa passagem de Coríntios, Paulo relata que haviam falsos apóstolos, falsos pregadores do evangelho, que estavam guiando, levando a mensagem para as pessoas e guiando as pessoas, porém para um caminho errado, com ensinos errados. E esses apóstolos faziam as pessoas duvidarem até mesmo do próprio apóstolo Paulo, que era um apóstolo genuíno de Cristo. E ele deixa claro que esses apóstolos eram falsos, mas que isso não era uma novidade, pois ele diz que isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando e deixando claro que Satanás se disfarça de um anjo de luz e os seus servos também fazem a mesma coisa. Se disfarçam de pessoas de Deus, pessoas da luz, pessoas do bem, mas na verdade estão muito distantes da luz do evangelho. Em Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo chega até a mencionar com relação ao próprio evangelho, dizendo no versículo 8 que ainda que alguém, mesmo que sejamos nós, os pregadores, ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, deixando claro que ainda que apareça um anjo trazendo uma mensagem, e essa mensagem é diferente do evangelho de Jesus Cristo, considere maldito, amaldiçoado, porque aquele certamente será o inimigo da sua alma, Satanás, se disfarçando para te tirar do único e verdadeiro caminho. Deixando claro que o único termômetro para saber se algo é de Deus ou não é a aparência, mas sim a mensagem, o conteúdo. Mas as pessoas cometem essa falha de julgar pela aparência. E é com base nisso que o mal se aproveita, enganando as pessoas. Isso é interessante porque nós vivemos num momento em que existem tantas pessoas ensinando tantas coisas, tantos pontos de vistas diferentes, tantas pessoas dizendo-se boas, enviadas de Deus, enviadas por Deus com a mensagem do Evangelho, com tantos pontos de vistas e posições diferentes que às vezes até se degladiam. Essas pessoas entram em conflito entre elas, esses líderes entram em conflito entre eles, para todo mundo ver, de uma forma estranha, porque o evangelho não prioriza isso, ainda mais na sua liderança. Mas, como Paulo disse, se o diabo se disfarça de anjo de luz, quem dirá os seus servos? Não é de se admirar. E isso nos dá várias lições, das quais eu gostaria de destacar 2 principais. A primeira é que o mal é ardiloso. Ele nunca vai aparecer para você como mal. E não sou eu que estou falando. É o apóstolo Paulo, é a Bíblia que está nos dizendo. O mal ele vai aparecer para você sempre disfarçado. É uma questão de inteligência. Se ele aparecer para você como ele é, com a sua real intenção, você jamais aceitaria, porque é algo ruim, porque é algo mal. Vai destruir você. Mas ele não vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer por meio de uma amizade, ele vai aparecer para você por meio de uma boa proposta, ele vai aparecer para você como algo bom, como algo da luz, como um caminho, uma religião que promete o bem, que promete o amor. Ele vai aparecer para você como um brilho, um iluminado que leva você para o caminho correto.
quando na verdade ele te oferece conforto para te acalentar. O objetivo dele é somente te enganar, então ele vai se disfarçar para isso. E a segunda lição que nós temos é que nós não podemos ir pela aparência, o principal ponto é não julgar pela aparência. E aí entra um detalhe interessante, porque o caminho do Senhor, o evangelho verdadeiro, é um caminho de disciplina, é um caminho de desapego, é um caminho de confronto com você mesmo, com as suas vontades, com os seus desejos, confronto com as suas inclinações. O evangelho verdadeiro não vai ser um conforto para você, ele vai ser um confronto para você. Enquanto o mal vai se disfarçar como um anjo de luz que te traz conforto, não tem problema isso que você faz, isso não é pecado, Deus te aceita de qualquer forma. Enquanto o mal vai trazer para você esse tipo de ideia de aceitar o mal, de aceitar o pecado, óbvio, ele quer que você ande no caminho que vai te destruir espiritualmente. Deus não vai aparecer dessa forma, o Espírito de Deus não vai chegar dessa forma para você. Ele vai trazer a verdade dura e crua. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, vamos a partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. O caminho do Senhor é um caminho de disciplina, é um caminho difícil, é um caminho que não é fácil de ser seguido. Qualquer conteúdo que trouxer para você uma facilidade, um conforto, ainda que com aparência de luz, toma cuidado, porque o único filtro da verdade é o seu conteúdo. A verdade, ainda que doa, ela continua sendo verdade. Ela é imponente e exclusiva por si só. É intrínseco da verdade anular as outras opções. Enquanto que a mentira vem com astúcia, aceitando divergências, aceitando aquilo que não seria legal, mas te dá conforto, dá aquilo que você quer, aquilo que a sua carne, que a sua natureza deseja. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 8, no capítulo 12, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Nós temos uma guerra dentro de nós, entre fazer o que é certo, o que a verdade nos diz, e aceitarmos a nossa natureza. E o mal, meu amigo, minha amiga, vai trazer exatamente o que a sua natureza deseja. Esse vai ser o conteúdo dele. É por meio disso que você vai filtrar se aquilo é um conteúdo bom ou não. Deus vai te dar uma dor para o seu bem. O mal vai te dar conforto para o seu mal. Para finalizarmos, vamos ver o que o Mestre Jesus diz a respeito disso. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. O diabo se disfarça assim de anjo de luz, mas como você vai detectar se é algo verdadeiro ou não? É se aquela mensagem, se a mensagem que ele trouxer para você, seja como for, seja o anjo que aparecer, seja tanto um anjo espiritual como alguém que se diz do bem, que quer te ajudar, independente da forma como ele aparecer para você, guarde isso no seu coração. Se o conteúdo, se o objetivo é apenas te trazer conforto, sem te colocar com os pés na realidade, sem mostrar para você a dificuldade da situação, a força, o esforço que você tem que fazer, sem cobrar de você o que é correto, por mais que doa, se o objetivo, se o conteúdo desse anjo que aparece para você for simplesmente te agradar, falar aquilo que você quer ouvir, tome cuidado. A chance de que você está sendo enganado é muito alta. É como disse o apóstolo Paulo lá em Timóteo, nos últimos dias haveriam pessoas que abandonariam a verdade para seguir os ensinamentos que agradariam às suas vontades. Olha só, o apóstolo Paulo profetizou e disse que nos últimos tempos as pessoas seriam assim. Não seja esse tipo de pessoa. Saiba que a verdade é dura. A disciplina faz parte de um crescimento saudável, diferente do mal,
que vai te levar com o máximo de conforto e luz e toda a aparência que puder, toda a aparência positiva que ele puder, para te levar por um caminho de destruição. Que Deus te abençoe.